Sejam bem-vindos ao canal Espirais de Luz, porque tem horas que eu sinto, gente, que a gente está girando tanto que a gente já chegou no meio do espiral, e aí quando a gente chega no meio do espiral, a gente descobre que existe uma imagem lá no fundo e causa aquela sensação de que você está viajando em uma imagem dentro da outra, porque isso é reverberar energia positiva. E dentro dessa energia positiva, eu descobri que está faltando uma palavra para a gente falar nesses trabalhos de 2024. Se chama aceitação. E aceitação é um resgate. É o tema de hoje da palestra. Em o Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 5, Bem-aventurados os aflitos, no item 13, a gente vai encontrar o seguinte texto. O homem pode suavizar ou aumentar o amargor de suas provas, conforme o modo por que encare a vida terrena. Tanto mais sofre ele, quanto mais longa se lhe afigura a duração do sofrimento. Ora, aquele que a encara pelo prisma da vida espiritual apanha num golpe de vista a vida corpórea. Ele a vê como um ponto no infinito, compreende-lhe a curteza e reconhece que esse penoso momento terá presto passado. A certeza de um futuro próximo, mais ditoso, o sustenta e anima, e longe de se queixar, agradece ao céu as dores que o fazem avançar. Mas, contrariamente, para aquele que apenas vê a vida corpórea, interminável lhe parece esta. E a dor o oprime com todo o seu peso. Então, daquela maneira de considerar a vida positivamente, resulta ser diminuída a importância das coisas deste mundo e sentir-se compelido o homem a moderar seus desejos, a contentar-se com a sua posição, sem invejar a dos outros, a receber atenuada a impressão dos reveses e das decepções que experimente. Daí, tira ele uma calma e uma resignação tão úteis à saúde do corpo quanto à da alma. Gente, esse texto é fantástico. Ele mostra o quanto nós encaramos a vida ou de uma forma ou de outra, mas parece que nós tendencionamos a ser exagerados de um lado ou do outro. Em nossas vidas, por mais que nós consigamos planejar alguns acontecimentos, sempre seremos pegos de surpresa. E quando a gente precisa aceitar uma circunstância que não foi planejada, meu amor, o primeiro impulso que a gente tem é o de ser resistente a essa nova situação. Eu não tenho culpa, eu sou vítima, mas tal pessoa agiu de má fé, enfim, vai por aí, N justificativas. E dentro disso, se torna difícil aceitar as perdas materiais ou afetivas, a dificuldade financeira, doença, humilhação, traição e etc. A nossa tendência natural, gente, é resistir e combater tudo que nos contraria. Tudo que gera sofrimento para a gente, de acordo com a nossa visão. Aí está o problema. Por quê? Agindo assim, a gente vai estar prolongando essa situação. Justamente porque a gente resiste. E a gente acaba se mantendo preso ao problema. E muitas vezes a gente perpetua essa duração, o que torna tudo mais complicado, mais pesado. Olha, além disso, em várias ocasiões, nossa reação é a de negação do problema, o que nos leva a nos entregarmos a desequilíbrios emocionais, cheios de revolta, tristeza, culpa, indignação. E aí são todas essas reações destrutivas e desagregadoras que vão nos fazer, por não aceitarmos, com que nos tornemos amargos, insatisfeitos e até às vezes histéricos. E esses padrões mentais e emocionais criam ainda mais dificuldades. Afastam as pessoas,
nos impedem de enxergar as soluções mais viáveis que nós necessitamos. Um pensamento de justiça terrena invade nossa cabeça e nos faz ter a sensação de que, quando nos resignamos diante de uma situação difícil, a gente parece que está desistindo de lutar. A gente assume uma posição de vítima e acaba sendo fraco. E aí que está o problema, porque não consegui enxergar que, na verdade, apenas entendemos que a existência terrestre tem uma finalidade e que a vida é regida pela lei de ação e reação e que a luta deve ser encarada com serenidade e fé e não devolvendo na mesma moeda um preço mais caro para o outro ou para os outros. Na verdade, se a gente tiver a verdadeira intenção de enfrentar com equilíbrio e sensatez todas essas grandes mudanças que a vida nos apresenta, a gente tem que começar primeiro admitindo a nova situação. A gente tem que assumir nossas falhas, parar de justificar em cima da falha do outro, parar de querer uma justiça, sabe? Que às vezes nós nem merecemos. A aceitação é um ato de força interior que a gente desconhece. Exatamente porque ela vem acompanhada de quê? Sabedoria e humildade, com o intuito de nos impulsionar para uma luta. A aceitação é um sentimento que detém o poder transformador que só quem já experimentou pode avaliar. Só quem teve paciência de esperar o caos da mudança passar é que vai entender. Porque existem inúmeras situações na vida que não estão sob o nosso controle, gente. E, em sua maioria, só nos resta acatá-las. Tem situação que é imutável. Se alguém teve um derrame, não vai ter como mudar. Se alguém teve um AVC, se alguém teve algum problema, não vai mudar. Se alguém desencarnou, não vai voltar. Então é fundamental a gente entender que esse posicionamento não significa ser covarde ou desonrado, mas sim um sinal de lucidez e otimismo no momento necessário. No instante em que aceitamos, apagam-se as ilusões de situações que foram criadas por nós mesmos e as soluções começam a surgir naturalmente. Aceitar é nada mais, nada menos que exercitar a fé. É expandir a consciência para encontrar respostas, soluções e alívio. É manter uma atitude saudável diante da vida. A gente vai entregar-se confiante ao que a vida tem a nos oferecer através das leis de ação e reação, ou seja, pensar, observar e esperar até que tudo demonstre a realidade que nos circunda. Meus queridos, se você parar um pouquinho para pensar, nós temos 30 bilhões de espíritos que habitam a Terra entre vivos e desencarnados, vivos na matéria e desencarnados da matéria. Nós que estamos aqui somos aqueles que estão reencarnados nesta vida pela misericórdia de Deus, que nos concedeu nova oportunidade de renascimento no corpo físico para a nossa própria evolução. E nós totalizamos 8 bilhões de pessoas no mundo. Ou seja, mais de 22 bilhões de espíritos ainda não receberam esse mérito. Quando você fala bilhões, a gente assusta. Quando você põe a mão na sua barriga e você está grávida, você pensa, meu Deus, quem é esse ou essa afortunada que está podendo voltar para cá? Então, se a gente alimenta sentimentos de amargura, desespero e revolta, isso vai permear nossa existência e serão frutos das próprias dificuldades em lidar com problemas,
e a gente acaba negando e desperdiçando a misericórdia divina. É assim que a gente não lembra que todas as dores são transitórias e que quando elas nos alcançarem, a gente devia as aceitar com mais serenidade e resignação. Olhar para elas como mecanismos da lei universal que o Pai utiliza para que possamos crescer em direção a Ele, a nossa própria evolução, os nossos resgates com outros seres que agora a gente pode estar sendo uma vítima, mas e o que a gente fez no passado para estar passando por isso agora? Porque nós somos magnéticos. A ação e reação é a lei do magnetismo. Aquilo que você fez, você atrai para você mesmo. É, aqui se faz, aqui se paga. Então busquemos desse modo, gente, as fontes profundas do amor. Jesus viveu isso. Jesus andou pela superfície do planeta Terra falando sobre amor, perdão, falando sobre sentimentos nobres. Ele viveu o amor. E o amor é o único que vai ser capaz de nos dizer como a gente deve comportar perante a vida, crescendo e avançando para Deus, sem a gente se tornar fantoche da espiritualidade inferior. É muito importante a gente compreender que a aceitação não é sinal de fraqueza. Quando a gente fala sobre as palestras da lei do silêncio, quando a gente fala sobre a aplicação do silêncio, quando a gente fala sobre respeitar, quando a gente fala sobre entender tudo que nos acontece, a gente está falando sobre um conjunto. A vida, ela é um conjunto. É um conjunto de acontecimentos bons e ruins. Aquela pessoa que se arrepende, meu Deus, eu deveria ter me prevenido e não engravidado. Eu deveria ter me prevenido e não ter engravidado aquela moça. E aí vocês, quando falam isso, vocês esquecem que o engravidar envolve uma terceira pessoa nessa história. Uma vida que está sendo gerada num útero, que não tem nada a ver com esse processo de eu deveria ter feito ou eu não deveria ter feito. Pelo contrário, se você não fizesse, essa oportunidade não seria gerada. E esse espírito não poderia resgatar ao seu lado ou ao lado das pessoas que ele está interligado esse momento de vida, essa oportunidade de crescimento. Então é mérito, não é deslize, nem falha, nem erro. A falha e o erro está na ideia de que você não quer aceitar isso nesse momento, porque você está sendo egoísta e querendo que a sua vida fosse como você planejou. E nada é do jeito que a gente planeja. E a gente ainda insiste em falar, eu tenho o controle da minha vida. Deixa eu te explicar uma coisa. A palavra controle não funciona para a nossa vida, não funciona para nós espíritos encarnados, porque o controle que nós temos, ele é parcialmente mutável. Ele é o hoje, nesse momento, eu estou controlando o que eu estou fazendo aqui, entre aspas, porque eu posso levantar e meu prédio cair em cima de mim, e não há controle sobre isso. Eu vou desencarnar. A gente está aqui conversando e líderes mundiais podem apertar um botão e acabar com a vida no planeta inteiro. A gente pode estar aqui batendo esse papo gostoso e, de repente, os animais da natureza passam por uma mutação, porque um vírus se soltou com o descongelamento polar do planeta e eles começam a se tornar violentos e atacam todo mundo. Todas essas possibilidades podem acontecer, assim como você não tem um controle no seu coração quando você vê alguém que você pode amar. E aquela pessoa que pode te amar corresponde isso. Não estamos aqui para
tentar brigar contra a vida. Nós estamos aqui para aprender sobre aceitação. E a aceitação requer uma coisinha de nós: adaptação. Adaptar-se aos momentos bons e ruins da vida, sendo gratos por eles e não nos tornando a vítima sofredora que exige a justiça terrena, que não é a justiça divina, que não tem nada a ver com as decisões que Deus nos dá para que nós possamos nos melhorar, para que a gente possa aprender o significado de perdoar. Não há um espírito no mundo. Isso saiu da boca de Chico Xavier. Ele falou: nem eu mesmo não sou e nunca serei um espírito perfeito. Eu sou um devedor. E é assim que a vida funciona. A vida funciona no plano físico com a encarnação dos devedores, aqueles que têm mais dívidas, aqueles que têm menos dívidas, mas todos nós estamos aqui para evoluir nossas questões, para amadurecer nossos sentimentos e nossos defeitos começarem a ser trabalhados para que eles diminuam, para que nós possamos ter um equilíbrio sobre nossas próprias emoções, porque a eternidade não está na carne. Meus queridos, aceitem. A eternidade está na essência, no espírito. Esse sim é eterno. Acho que ficou bem entendido dessa vez. Ou eu tenho que explicar 30 mil vezes? Claro que não, porque você já aceitou essa ideia. Eu agradeço sempre essa paciência enorme que vocês têm de me ouvir, de assistir essas palestras, de estar presente conosco. E corre lá no Facebook, quem não fez isso ainda, Espirais de Luz, curte a página. Vai pro YouTube, assiste aquele tanto de palestra que tem lá, que eu ainda vou atualizar para vocês com mais algumas, mas saiba que tem muito material lá que você pode ver. Se você não viu ao vivo, você vai ver novamente lá no YouTube, gravadinho, editadinho, bonitinho, tudo para você. É essa a nossa intenção. Então, aceita, corre lá e vem se juntar com a gente para vibrar a luz. Muito obrigado. Beijos de luz.